Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A fonte da vez é o capítulo 7 de Eleitos Mais Livres, do teólogo Norman Geisler. E a nossa missão é encarar uma daquelas perguntas bem difíceis da fé, sabe? Depois que alguém é salvo, existe alguma chance de, sei lá, game over? Exato. Ou, como o pessoal costuma dizer, uma vez salvo, sempre salvo. É exatamente essa a questão. O Geisler entra nesse debate que é milenar, né, entre calvinismo e arminianismo. Certo. E ele propõe um caminho do meio que ele chama de calvinismo moderado. Ah, interessante. A tese central dele é que, embora a nossa fé seja a condição para receber a salvação, Tá. a segurança dessa salvação, a garantia, não depende da nossa capacidade de segurá-la, mas sim do poder de Deus de nos segurar. Certo. E quando a gente fala em calvinismo, muita gente pensa logo nos famosos 5 pontos, né? Que para alguns soam meio duros. Quase robóticos, tirando a liberdade humana da equação. Exato. O que o Geisler faz, então, é pegar esses 5 pilares e basicamente humanizá-los. É uma ótima forma de colocar. Ele encontra espaço para a resposta humana em cada um deles, mas sem abrir mão da soberania de Deus. Essa é a grande sacada. Entendi. É uma tentativa de resgatar o calvinismo do que ele considera um hiperfoco na soberania divina, que acaba, anulando a agência humana que a própria Bíblia descreve. Certo. Vamos ver como ele faz isso ponto a ponto. O primeiro é a depravação total. Uma expressão que, convenhamos, assusta um pouco. Parece que a gente é totalmente incapaz de qualquer coisa boa. Na visão mais extremada, sim, seria uma incapacidade total de responder a Deus. Uhum. Mas para o Geisler, a depravação é extensiva, não intensiva, a ponto de destruir tudo. O que isso quer dizer na prática? Corrompe todas as áreas do ser humano, mente, vontade, emoções, Certo. mas não apaga a imagem de Deus. E isso significa que, quando o Espírito Santo age, a pessoa ainda tem a capacidade de entender e receber o Evangelho. A gente não é robô sendo reprogramado, sabe? Ok, então não é uma aniquilação da capacidade de responder, mas uma corrupção profunda que precisa de uma ignição divina. Exato. E o segundo ponto, a eleição incondicional. Como ele modera isso? Então, a visão moderada diz que a eleição é incondicional da parte de Deus, Certo. ou seja, ele não nos escolhe baseado em alguma boa obra ou mérito que ele previu na gente. Uhum. No entanto, ela exige uma condição da nossa parte para ser efetivada: a fé. Ah, então a fé entra aí. Sim, mas a fé não é a causa da eleição. Ela é o canal, o meio, pelo qual o dom da salvação é recebido. Entendi. A condição não é para Deus escolher, mas para a gente receber o presente. Perfeito. Isso nos leva ao terceiro ponto, a expiação limitada, que sempre gera, muita controvérsia. Muita. E aqui a visão moderada é crucial. Um calvinista mais extremado diria que a morte de Cristo foi eficaz e intencionada só para os eleitos. E o Geisler? Geisler argumenta que a morte de Cristo foi suficiente para todos, mas é aplicada ou eficaz somente para os eleitos, aqueles que creem. Deixa eu ver se eu entendi com uma imagem. É como se o sacrifício de Cristo fosse um remédio universal, potente o suficiente para curar toda a humanidade de uma doença fatal. O remédio está lá, disponível para todo mundo na prateleira. Sim. Mas só faz efeito em quem de fato toma. É isso. A analogia é perfeita, é exatamente isso. O poder do sacrifício é ilimitado, mas sua aplicação é limitada àqueles que o recebem pela fé. Certo. Isso já conecta com o quarto ponto, a graça irresistível. A palavra irresistível soa um pouco forçada, né? Exato. Se é Deus quem está persuadindo com todo o seu poder, qual é a diferença real para a pessoa que está recebendo essa graça? Não é só uma forma mais suave de dizer que, no fim das contas, a vontade de Deus sempre prevalece? É uma ótima pergunta. A diferença é que a vontade da pessoa não é violada ou coagida. Como assim? Pense numa proposta de casamento. Perfeitamente convincente e apaixonada. A pessoa é completamente conquistada,
não forçada. Ah, entendi. Ela responde sim, com alegria e de livre vontade, mesmo que o proponente tenha feito tudo ao seu alcance para garantir essa resposta. A graça moderada de Geisler é persuasiva, não coercitiva. Nossa, essa imagem ajuda muito. Deus vence o coração, não quebra a vontade. Essa distinção é crucial. E, finalmente, o ponto central da nossa discussão hoje, a perseverança dos santos. Qual é a nuance que Geisler traz aqui? A diferença é sutil, mas teologicamente gigantesca. Certo. A visão extremada diria que nenhum eleito verdadeiro morrerá em pecado. A visão moderada de Geisler diz que nenhum eleito será perdido, mesmo que morra em pecado. Uau, peraí. A segurança não está na nossa performance impecável até o último suspiro, mas na justiça de Cristo que foi creditada a nós de uma vez por todas. Ok, essa última distinção é a chave para o debate. Então, como é que o Geisler constrói o caso de que, uma vez salvo, uma pessoa está segura para sempre, independentemente dos tropeços? Ele constrói uma verdadeira muralha de versículos bíblicos. Começa com João capítulo 10. Sei. Onde Jesus diz que dá a vida eterna às suas ovelhas e afirma categoricamente: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso é muito forte. E ainda completa: ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. A segurança aqui não está na força com que a ovelha se agarra ao pastor. Mas na mão do pastor. Exato. Na onipotência da mão do pastor que a segura. A força está em quem segura, não em quem é segurado. Isso é poderoso. E ele continua em Romanos capítulo 8, com uma imagem que fica na cabeça. Sim, a famosa corrente dourada de Romanos 8, versículos 29 e 30. Certo. Paulo descreve um processo inquebrável. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E qual o ponto-chave aí? O que é fascinante é que o mesmo grupo de pessoas que começa na predestinação termina na glorificação. Não tem um elo fraco onde alguém possa se perder no meio do caminho. Entendi. Se a pessoa foi justificada, a glorificação é o destino certo dela. E logo em seguida, no mesmo capítulo, vem talvez a passagem mais definitiva sobre o tema, que parece fechar qualquer porta para dúvida. Sem dúvida. Romanos 8, de 35 a 39. Paulo faz uma pergunta retórica. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele mesmo E responde. responde, com uma lista exaustiva. Tribulação, angústia, perseguição, fome, Nem a morte. nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Nada. Nada. Em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus. A conclusão é absoluta. A ideia da corrente em Romanos fala de um processo garantido. Mas a Bíblia fala de algo que o crente recebe no momento da salvação. Existe algum tipo de carimbo ou selo de garantia divino que o Geisler aponta? Sim, e esse é outro pilar do argumento dele baseado em Efésios, capítulo 1. Certo. O texto diz que, ao crer, o indivíduo foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Como selo de propriedade. Exatamente. Como se Deus colocasse seu selo oficial, sua marca, assegurando que a transação da salvação vai ser completada. Nossa. E para fechar, ele ainda cita Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A responsabilidade pela conclusão do projeto é de Deus. Ok, essa muralha de versículos que o Geisler constrói parece bem sólida. A imagem da corrente dourada é especialmente forte. Mas, enquanto você falava, eu não conseguia parar de pensar naqueles outros versículos, sabe? Os que parecem dizer o contrário. Sim, claro. Tenho certeza de que quem defende a visão arminiana não ignora esses textos. Onde eles encontram brechas nesse argumento? Exatamente. E o Geisler antecipa e responde a 3 objeções principais. Certo. A primeira, e talvez a mais comum, é que a salvação é condicional à nossa perseverança. Ah, sim. Os arminianos usam versículos como Colossenses 1, 23, que diz que seremos apresentados santos a Deus desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Esse desde que parece uma condição clara, né? Parece.
Mas a resposta dele é uma virada de chave. E qual é? Ele diz que a perseverança não é a condição para manter a salvação, mas sim a prova de que a salvação é genuína desde o início. Ah, Ele usa 1 João 2,19 para apoiar isso. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. entendi. Então a perseverança é o fruto que comprova a saúde da árvore, não a água que a mantém viva. E isso, a árvore já está viva. Essa é uma distinção crucial. Ok, a segunda objeção é mais gramatical, sobre o tempo verbal do verbo crer, certo? Exato. O argumento é que, em grego, o verbo crer para salvação frequentemente aparece no presente contínuo, sugerindo uma ação que precisa ser mantida. Faz sentido. A resposta de Geisler é dupla. Primeiro, ele mostra que isso não é uma regra absoluta. Tem passagens que usam um tempo verbal que indica uma ação pontual e completa no passado. Ok. Segundo, e mais importante, mesmo que a fé seja contínua, isso não prova que a salvação pode ser perdida. Só prova que um crente verdadeiro vai continuar crendo, porque o próprio Deus garante essa perseverança. É Ele quem sustenta essa fé contínua em nós. Certo, as respostas para as objeções bíblicas são interessantes, mas, para ser honesto, o argumento da liberdade me parece o mais forte. Se eu tive a liberdade de escolher crer, por que eu não teria liberdade de escolher descrer? Tirar essa liberdade não parece, bem, injusto. Ele encara essa objeção de frente, que é chamada de natureza simétrica da fé. E aí? Ele argumenta que essa é uma premissa filosófica, não uma verdade bíblica. Nem todas as decisões livres na vida são reversíveis. Certo. Mas o argumento mais forte dele é teológico. No céu, seremos perfeitamente livres, mas seremos incapazes de pecar e de nos perdermos. A liberdade celestial não inclui a liberdade de se autodestruir. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Portanto, a liberdade máxima não é a capacidade de escolher o mal, mas a liberdade de não poder mais escolher o mal. Deus nos guarda em conformidade com a nossa vontade regenerada, garantindo o resultado final. Certo, mas vamos para a prova de fogo. E aqueles versículos que parecem jogar um balde de água fria em toda essa segurança. Os que falam sobre cair, se desviar. Sim. Como Geisler lida com eles sem parecer que está torcendo o texto. Eles os organizam em duas categorias para interpretá-los de forma consistente. A primeira categoria, segundo ele, fala de crentes professos, mas falsos. Pessoas que pareciam ser, mas não eram. Exato. Pessoas que talvez até achassem que eram crentes, mas nunca tiveram uma fé salvadora genuína. E o exemplo clássico que ele usa é de Mateus capítulo 7, uma passagem bem assustadora, aliás. Sim, Mateus 7, 22 e 23. Pessoas chegam diante de Jesus no dia do juízo e dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Eles têm um currículo impressionante. Exato. Mas a resposta de Jesus é devastadora. Nunca os conheci. Afastem-se de mim. Uau! A palavra-chave para Geisler é nunca. Ele não diz, eu os conheci, mas vocês estragaram tudo. Ele diz, a nossa relação salvífica nunca existiu. Que frio na espinha. Ok, essa é a primeira categoria. E a segunda? A segunda categoria fala de crentes verdadeiros que perdem recompensas, mas não a salvação. Ah! Um texto central aqui é 1 Coríntios 3, 15. Paulo usa a metáfora de construir sobre o alicerce que é Cristo. Se alguém constrói com material ruim, Madeira, feno, palha. sua obra será queimada. O texto diz que esse sofrerá prejuízo. Mas, e aqui está o ponto, ele continua, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ah! A perda é da recompensa, não da salvação. Exatamente. A perda é do galardão, do prêmio pelo serviço, não da salvação em si. Sabe, isso muda completamente a forma de ler essas passagens de advertência. A gente tende a ler com medo, pensando, posso ser expulso do céu. Pois é. Mas nessa visão, o alerta é mais como um técnico dizendo ao seu atleta estrela, você já está no time, sua vaga está garantida,
Mas se você não treinar, não vai ganhar a medalha de ouro. É uma analogia perfeita. E essa lógica se aplica a outros textos complexos, por exemplo, Hebreus 6, talvez o mais difícil de todos. Esse mesmo. O que fala sobre aqueles que foram iluminados, provaram um dom celestial e depois caíram. A visão arminiana usa isso como prova máxima de que a salvação pode ser perdida. Sim, como o Geisler escapa dessa. Ele vira o argumento de cabeça para baixo. O texto diz que para esses que caíram é impossível reconduzi-los ao arrependimento. Certo. Geisler argumenta que, se a salvação pudesse ser perdida e readquirida, seria necessário um segundo arrependimento. Mas o texto diz que isso é impossível, porque o arrependimento para a salvação é um evento único e final. Assim como o sacrifício de Cristo foi único e final. Exatamente. Não se pode ser salvo de novo. Uau, então o que parecia ser a maior prova contra a segurança, ele usa como uma prova a favor dela, focando na finalidade do arrependimento, é uma jogada usada. É usada. E para fechar esses textos difíceis, o que ele diz sobre a famosa expressão caíram da graça em Gálatas 5:4? Ela interpreta no contexto da carta. Os Gálatas eram crentes que estavam sendo tentados a voltar para as práticas da lei judaica. A circuncisão, essas coisas. Isso. Como meio de se manterem justos diante de Deus. Para Geisler, eles não caíram da justificação, da salvação inicial, mas estavam abandonando a graça como princípio para a santificação, para a vida cristã diária. Entendi, eles trocaram o motor da graça pelo motor das obras para viver o cristianismo. Exato. Depois de toda essa batalha teológica, todos esses argumentos e contra-argumentos, onde os dois lados moderados, o calvinismo de Geisler e o arminianismo, finalmente apertam as mãos. O que é fascinante é que Geisler conclui que, na prática, a diferença é menor do que parece. É mesmo? Sim. Ambos os lados concordam num ponto fundamental. Uma pessoa que professa ser cristã, mas vive em pecado contínuo, deliberado e impenitente, não está em um estado de salvação. A diferença está só na explicação do porquê. Exatamente. O calvinista moderado, como Geisler dirá, a falta de perseverança dessa pessoa revela que ela nunca foi salva de verdade. A semente nunca foi genuína. Isso. Já o arminiano moderado dirá, essa pessoa era salva, mas perdeu a salvação. O diagnóstico teológico é diferente, mas o resultado prático no presente é idêntico. A pessoa, naquele estado, não está salva. E ele usa aquela analogia animal para ilustrar isso, que é bem visual. Sim, a do porco e do cordeiro. Ambos podem cair no mesmo poço de lama. Certo. A diferença está na natureza de cada um. O cordeiro, que representa o crente verdadeiro, vai odiar a lama, vai se sentir desconfortável e vai querer sair o mais rápido possível. O porco, por sua natureza, vai se sentir em casa e vai rolar na lama. A queda pode acontecer com qualquer um, mas a permanência e o prazer no pecado revelam a verdadeira natureza. Então, no fim das contas, a mensagem parece ser que, embora a segurança do crente esteja firmemente ancorada no poder de Deus, sim, a fé genuína, que recebe essa segurança, inevitavelmente transforma a natureza de uma pessoa. Não é um passe livre. Exato. A segurança não é uma licença para pecar, mas o alicerce que nos liberta do medo para que a gente possa viver para Deus. Certo. E isso nos leva a uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Se a segurança da salvação é garantida por Deus de forma tão absoluta, qual é o propósito das inúmeras e severas advertências na Bíblia contra o pecado e o desvio da fé? Essa é a grande questão. E a resposta, talvez, seja que essas advertências não existem para nos fazer duvidar da promessa de Deus, mas sim para nos fazer examinar a autenticidade da nossa própria fé. Elas são um teste para nos ajudar a descobrir se somos cordeiros que caíram na lama ou porcos que finalmente voltaram para casa. Precisamente. Elas são o bisturi de Deus para um autoexame honesto. E com essa provocação, encerramos o nosso mergulho de hoje. Na próxima semana, continuamos explorando as ideias de eleitos, mas livres. Até lá!